Bom dia, galera tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Valeu, vamos estar falando desse Fluminense aí. Fluminense 1, Bahia 2. Vamos estar falando dos erros. Será que teve acerto de Fernando Diniz? Gente, eu tenho duas coisas para falar. O Diniz está precisando de um psiquiatra. E o time do Fluminense está precisando de um psicólogo. Porque virou bagunça, tá? Virou bagunça. Essa é a verdade. O Fluminense está completamente perdido. É culpa de quem? É culpa dos jogadores? Pode até ter culpa de alguns jogadores, né, gente? Mas a maior parte, a culpa é do nosso treinador. Diniz está perdido. Diniz se perdeu. Essa é a grande verdade, tá? Ele está sentado no na Copa do Libertadores, que ele ganhou, e também na Recopa, que ele também conquistou. Mas, gente, fora isso, o Fluminense continua de férias. O Fluminense tá todo bagunçado. Fernando Diniz não sabe o que faz. Tá perdido, tá completamente perdido. Dá uns estalos na mente dele, ele não sabe o que tá fazendo. Essa é a grande verdade, tá? Se fosse em outro lugar, fosse outro presidente, ele seria demitido. Mas esse aí não vai demitir o Diniz tão cedo, né? Pelo que ele fez, pelo que ele conquistou. Então ele vai dar mais um tempo para Fernando Diniz. Mas se ele não mudar contra o Vasco, acho que vai cavar a cova dele. Mas vamos estar falando isso aí daqui a pouco, né? Deixa a vinhetazinha entrar. Antes de tudo, você sabe, tá aqui ó, inscreva-se no canal, dá o seu like, aperte o sininho para quando tiver um vídeo você vai receber. Se você gosta, quer dar moral, faz isso aí e comente. E aí, o que você está achando? Tá gostando? Você acha que o Fernando Diniz está certo? Tem que ser demitido? Dá sua opinião aí, valeu? E aqui, tá, do outro lado, claro, tá aí o Live Pix. Se quiser dar uma moralzinha, manda mensagem, vai entrar aqui na tela. Quando é ao vivo, gente, quando é live mesmo, ao vivo, aí você já manda sua mensagem, eu já jogo aqui na tela. Agora, para entrar aqui na tela, tem que ser através do Live Pix. Pode mandar a tua mensagem que vai aparecer aqui. Valeu? Não se esquece não, dá aquela moral. Vamos lá, botar é, vamos botar aí a nossa vinheta. Daqui a pouco estaremos falando do Fluminense. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, galera. Estamos de volta. Vamos falar desse Fluminense aí, tá? Fluminense perdeu pro Bahia. O que aconteceu? O Fluminense até entrou bem. Ele insistiu de novo, tá? Com o Martinelli. Todo mundo já sabe. Deixou em casa, não levou nem Marcelo e nem Felipe Melo. Se tivesse Felipe Melo e Marcelo nesse jogo, nós deveríamos tomado, acho que uma goleada, tá? Os caras vieram com tudo, os caras correram, os caras brigaram. O Fluminense até que entrou bem. O Fluminense até que entrou bem, marcando em cima, entrou diferente. Com o Martinelli em campo, tá? Como zagueiro, junto com o Manuel. Ele entrou com o Manuel e Martinelli na zaga. Ele insistiu de novo com o Martinelli. E botou Lima, André e Ganso no meio de campo. No ataque você já sabe que é Marquinhos, Cano e Arias. E aí, gente, com esse time aí, ele entrou em campo até que não entrou mal. O Fluminense meteu até 1 a 0, tá? Cano voltou a desencantar. O Fluminense surpreendeu na marcação, marcando bem o time do Bahia. O Bahia ficou meio assustado com a saída de bola, que o Fluminense marcando sob pressão. Marcou bem, o Fluminense entrou bem em campo. Essa é a grande verdade. E jogou uma boa parte do primeiro tempo legal. Até que caiu aquela chuva toda, né? O time teve que vestiário, mas quando caiu a chuva, o Bahia já estava já em cima da gente. O Bahia já estava vindo para cima, já tinha se organizado e já estava vindo para cima da gente. Quando voltou a chuva, acabou a chuva, que o jogo voltou, aí já foi um pouquinho diferente, tá? O Bahia já foi melhor, já começou a dominar alguns espaços e acabou, né, gente, empatando o jogo. Então, numa jogada lá que o cara conseguiu fazer boa jogada, não é isso? Acabou batendo escanteio, a bola sobrou e o moleque fez um golaço em cima de Samuel Xavier, que infelizmente mais uma vez não soube marcar, porque não é dele.
não é um marcador nato. Ele não é aquele marcador, aquele lateral de marcar. É mais um garoto, mais um rapaz que foi puxado do meio de campo, que ele era jogador de meio de campo, tá? Ele não é, nitidamente, Samuel Xavier não é um bom marcador. Ele jogava de meio de campo e não era esse marcador. Tem jogador que é marcador, tipo André, tipo Martinelli. Esses são marcadores. Não é o caso de Samuel Xavier. Ele foi um dos que foi improvisado de lateral direito por Fernando Diniz. E aí alguns gols já tomou ali daquele lado dele, porque ele não sabe marcar. Então o cara botou no ângulo e não teve jeito. E aí, gente, beleza, fomos pro primeiro tempo, intervalo do primeiro tempo, tranquilo. O jogo não tava tão ruim assim pra gente. O jogo tava igual. O Fluminense, até com o Martinelli na zaga, o jogo tava igual. Até vir o segundo tempo e fazer Diniz de repente, talvez por Lima ter errado alguns passes. Lima errou alguns passes, né? Então o que aconteceu com o Lima? Tomou um cartão amarelo. Quando o Lima tomou o cartão amarelo, ele foi decidir tirar o Lima. Mas, gente, o jogo tava 1 a 1. O jogo tava 1 a 1. Normal, o jogo tava igual. E aí ele tira Lima. Quando ele tirou Lima, em vez dele botar o Alexander no meio de campo, porque o Fluminense só tinha Lima, Ganso e André, certo? No meio de campo. 2 marcadores, que Lima não é tão marcador assim, né, gente? Lima joga mais. Lima é um meia que atacante, tá? Lima não é tão marcador assim, mas o Fluminense estava suportando bem a pressão. E aí, o que acontece? Ele me tira Lima. Quando ele me tira Lima, ele deixa só Ganso e André. E ele bota o quarto atacante. Ele bota o John Kennedy. Não sei o que deu na cabeça de Fernando Diniz. Por que ele fez isso? O Fluminense, tudo bem, precisava ganhar. Era vencer ou vencer? É, mas normal. O Bahia o jogo estava disputado. Não tinha por que ela fazer essa mexida. E quando ele faz essa mexida, meu amigo, acabou o time do Fluminense. Só essa mexida acabou o time. Foram várias mexidas ridículas, que eu vou falar já. Mas essa mexida acabou com o time do Fluminense. E despencou. E aí ficou só Ganso no meio de campo. Ganso não marca ninguém, gente. E André tem que dar cobertura para os 2 laterais, tá? E ele dá para a zaga do Fluminense não é uma zaga perfeita. Manuel estava parado há muito tempo e Martinelli não é zagueiro. E aí ele tinha que dar cobertura. André tem que dar cobertura para as 2 laterais. Ganso Ganso não é marcador. Ganso vai só ficar ali esperando a bola chegar no pé dele para ele fazer a jogada. E aí o Fluminense desabou. O Bahia veio para cima. O Bahia veio com tudo. Até fazer o quê? Saiu o segundo gol. Não tem outro jeito. Era certo sair o segundo gol. O Bahia ficou tranquilo em campo. Perdeu o meio de campo do Fluminense. O Fluminense perdeu o meio de campo e perdeu o ataque. Porque também não tinha mais ataque do Fluminense. Você viu que o Fluminense não atacou mais, não deu mais um chute a gol. O que aconteceu com o Fluminense? Despencou. O que adiantou botar John Kennedy no Fluminense? 4 atacantes. Ele fez isso aí, gente, contra o Internacional, contra um outro time lá, né? Aliança Lima, sei lá o que aconteceu. Teve um jogo ano passado, tô falando do ano passado. E deu certo. Tanto que na entrevista ele citou esse jogo contra o Internacional. Gente, deu certo uma vez. Deu. Mas não vai dar certo sempre. E não tem por que ele fazer isso nesse jogo contra o Bahia. Não tinha por quê. E aí veio a catástrofe geral. Aí despencou de vez as coisas. Quando ele viu que ele fez besteira, ele, em vez de consertar a besteira, o que ele tinha que fazer? Consertar a besteira. Já que ele botou John Kennedy e Ganso, porque deu certo uma vez, os 2 jogando juntos. Mas não era o caso. Não adianta você ter 4 atacantes se você só tem um cara no meio de campo. Você só tinha Ganso no meio de campo. André ia tentar marcar lá atrás. Ia tentar marcar sozinho. Vai marcar quem? O time do Bahia vindo pra cima. Aí, o que ele me faz? Ele me tira, gente. Aí ferrou de vez. Ele coloca em campo Alexander. Eu já acho que isso aí foi maldade, malícia, tá? Porque a torcida tá toda pedindo Alexander. E aí, o que ele faz? Vou jogar Alexander no fogo. Aí joga Alexander e Douglas Costa. Ele me tira o zagueiro, não é isso? Ele me tirou o zagueiro e me tirou, se eu não me engano, botou André para trás. Aí acabou de vez com o Fluminense. Ele jogou André pra zaga, para jogar com o Martinelli. Olha a situação. Alexander passou a ser o único homem do meio de campo. Ele tirou Diogo Barbosa, se eu não me engano, não é isso? Diogo Barbosa e o Manuel. Ele tirou Diogo Barbosa e Manuel. E aí o que aconteceu? O Fluminense despencou. Ele puxou o Marquinhos para a lateral esquerda. Primeiro ele fez isso.
Já que ele botou Douglas Costa, mais um atacante, aí ele vai e puxa Marquinhos para lateral esquerda. E joga o Alexandre no meio sozinho. O Alexandre com o Ganso, porque tem que falar que é Alexandre sozinho, porque o Ganso não marca ninguém. Não deu certo, o time ficou pior ainda. Acabou com o time de vez. Não satisfeito com isso, essa mexida doida que ele fez, nós ficamos lá na frente, gente. É porque o Marquinhos também sobe. Então o Marquinhos virou lateral esquerdo, mas ele também subia. Nós ficamos com o Marquinhos, Cano, o Douglas Costa, Arias e o quem? O garoto, John Kennedy. Não é isso? Cano, John Kennedy, 5 atacantes. Nós acabamos ficando com 5 atacantes lá na frente, gente. Bagunçou o Fluminense. E o Fluminense parou. Não deu mais Fluminense. Acabou o Fluminense. Aí vem mais uma brilhante ideia de Fernando Diniz. Gente, essa aí foi a gota d'água, né? Aí ele me tira Samuel Xavier e me tira Cano. Bota Isaac e bota o Cauã Elias. Gente, ele botou mais 2 atacantes. E olha o que ele fez. Ele joga Marquinho para lateral direita. Marquinho passou a sala, deu uma queda na luz aí, tá, galera? Apagou meu negócio ali, depois eu vou ver. Mas dá para falar assim mesmo. Então o que ele fez? Ele botou Marquinhos para lateral direita, aquela inversão dele, que ele acho que todo mundo gostou. Que ele deu entrevista falando que todo mundo gostou dessa mexida dele. Marquinhos veio para lateral direita, Isaac veio para lateral esquerda. Gente, olha como acabou o Fluminense. O Fluminense acabou com Marquinhos de lateral direito, a dupla de zaga André e Martinelli e lateral esquerdo Isaac. Olha como acabou o Fluminense. O meio de campo do Fluminense era Alexander, Douglas Costa passou a ser meio de campo. Olha como é que ficou a situação do Fluminense. E Ganso. Esse foi o meio de campo do Fluminense. Douglas Costa, ele não sabia nem onde ele jogava. Você via Douglas Costa na zaga, você via Douglas Costa em tudo quanto é lugar. Ou seja, o que está acontecendo com o Fluminense? Gente, o time do Fluminense virou uma bagunça. Essa é a grande verdade. Por isso que o tema é esse. O time precisa de um psicólogo. Não é Fernando Diniz. E Diniz precisa de um psiquiatra. Não tem outro jeito, gente. O cara enlouqueceu. O cara endoidou. Até a mulher que estava narrando o jogo, ela falou, gente, não tem lógica essas mexidas. Até a mulher que estava narrando o jogo, ela não aguentou, ela falou, não tem lógica. Vamos inventar, vamos fazer alguma coisa. Mas essa aí não tem lógica. Os comentaristas já estavam comentando, tá? Então o troço virou uma bagunça. Fernando Diniz, gente, precisa urgentemente de um psiquiatra. Ele precisa de um psiquiatra. Dizem aí as torcidas que estão se reunindo para ir fazer manifestação hoje. Tem que fazer, gente. Tem que fazer. Ou a torcida se movimenta, faz alguma coisa, porque a internet, o pessoal do YouTube, como ele fala que não assiste, que não faz nada, né? Ele não assiste. Mas a maioria, vou botar a entrevista dele aqui, você vai ver que a maioria das pessoas está pedindo a saída de Diniz. Até aquelas pessoas que gostavam de Fernando Diniz já estão assustadas com ele. Já estão assustadas, gente. Porque o que ele tem feito, cada jogo ele faz uma besteira. E agora é contra o Vasco. Vai ser o quê? Vai entrar de novo com o Martinelli na zaga? Ele acabou com o futebol de André. Futebol André, você viu o André jogando ontem? Não é mais o mesmo André. André não é mais o mesmo. E agora ele vai acabar com o futebol de Martinelli. Vai ser até quando? Vai até quando isso? Quando que vai aguentar isso? Mais uma derrota? Eu acho que ele não segura mais essa onda, não. Se perder pro Vasco, tudo indica que vai perder, porque ele não vai mudar, essa é a verdade. Ou a torcida do Fluminense vai mesmo para lá, faz uma pressão e exige mudança, exige essa... Gente, tem gente falando, eu fico assustado com essa situação, tá? Tem muito torcedor aí que, pelo amor de Deus, hein? Você é torcedor aonde? O cara consegue falar, tá? E como tem mídia falando, que Nino saiu, não tem mais substituto para Nino. Pelo amor de Deus, gente, para. Não existe isso. Que papo é esse de que Nino saiu, não existe substituto para Nino? Ah, para. Quer dizer que os caras que estão lá, esse garoto que está lá, não serve mais. Os 2 que estão lá, né? Não serve. Os 3, Manuel não serve. Para, pelo amor de Deus. Marlon não dá para substituir Nino? Não, Nino saiu, tem que ser Felipe Melo e tem que ser ou André ou Martinelli. Gente, para. Nino era jogador? É bom, mas não era isso tudo também não. Tá arriscado Thiago Silva, já falei isso aqui ontem. Tá arriscado Thiago Silva chegar aí para reserva de Martinelli ou André ou de Felipe Melo. Ah, não. É isso que vai acontecer com o Fernando Diniz, gente. Ele não gosta de zagueiro.
O cara tem zagueiro, não vem com essa história que não tem não. Ele tem zagueiro lá, ele tem o Antônio Carlos, ele tem um garoto aí, deixa eu ver se eu pego aqui de novo. Pô, o papel aqui pra falar desses caras que eu tenho que anotar agora, porque assim não dá, assim não dá. Mas tem lá os zagueiros que o Fluminense tem, gente. Esqueci o nome do garoto, mas eu boto aqui de novo, a gente abre aqui, eu falo sobre esses jogadores. Não é possível, cara, essas coisas que tá acontecendo com o Fluminense. Não é possível. Aqui tá aqui, ó, vou até passar aqui para vocês aqui. Vou mudar aqui de tela, tá? Tá aqui, ó. Atuações do Fluminense. Vamos lá. Atuações do Fluminense. Erros de Lima e escolhas de Diniz ditam justa derrota de suas notas. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá? Veja as notas da partida entre Fluminense e Bahia. Bahia e Fluminense, Fonte Nova, vale a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. Fábio, 5, ó. Nota baixa, né? De Fábio, do público, 5. Do GE ainda foi 6. Samuel Xavier, tá vendo aí, gente? Ó. Olha o que eu falo do Samuel Xavier. Tá aí. Não é fraco. Tá fraco. Um joga uma partida boa e outra some. O Fluminense precisa urgentemente de um lateral direito. Se ele não quer usar Guga, mais uma vez ontem não usou Guga. Tira Samuel Xavier e bota atacante. Por quê? O que esse cara tem contra esse cara, meu filho? Tem que acontecer alguma coisa. Gente, ó. Eu continuo achando que ainda dá jeito. Mas perdeu pro Vasco, eu vou ser mais um que vou pedir a cabeça desse cara. Pelo amor de Deus, a gente tá tentando, né, que o Fluminense ainda dê certo com o Fernando Diniz. Mas tá ficando cada vez mais difícil, tá? Então tá aí, Cauã Elia entrou no lugar dele, não teve nota. Martinelli, a nota de Martinelli. Teve problemas no jogo aéreo, mas não comprometeu com a bola nos pés. Ajudou a melhorar a defesa, mas a sua ausência faz falta no meio de campo. É isso aí. Tá vendo? 2.8 que o público deu pra ele. Então o Fluminense precisa desse garoto no meio de campo. Não é na zaga. Ele vai acabar com esse garoto. Tá aí a nota do garoto, 2.8. Manuel, tá aí, ó. Não se encontrou bem com o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. Ele levou algumas bolas em profundidade. Tomou um corte constrangedor de Cauli, né, no segundo gol do Bahia. Foi um vexame, tá? Olha a nota. Por quê? O cara tava parado um tempão. O cara tinha lá o jogador para botar, mas ele se firmou de botar Manuel. Joga bola, gosta de Manuel, mas não é para Manuel jogar. E quando for jogar tem que jogar com zagueiros de verdade. Os caras tem que se entender, tem que ser 2 zagueiros de verdade. E o cara quer insistir com um volante baixinho jogando do lado dele. Tá aí, o Douglas Costa. Gente, vou ser sério pra vocês, falar sobre Douglas Costa não dá. Não dá, não deu certo. Ó, Douglas Costa não deu certo. O Renato Augusto não deu certo, tá? O Terãs eu não vou dizer ainda, porque o Terãs não teve essa oportunidade toda. Mas Douglas Costa e o Renato Augusto, gente, que decepção. O Douglas Costa, ele faz até uma jogadinha ou outra. Mas sabe qual é o estilo de Douglas Costa, gente? É tipo de Marinho. É igualzinho Marinho. Vem pela direita e pega a bola ali e vai chutar para gol. Uma vez ou outra ele consegue fazer alguma coisa. Ele fez muito gol, né? O Douglas Costa, por isso que aparece muito gol dele. A gente até se empolga com a chegada de Douglas Costa. Por quê? Porque ele fez muito gol por ali. Mas, gente, se ele não fizer isso, acabou o Douglas Costa. Jogou ontem no meio de campo. Fernando Diniz botou ele para correr no meio de campo. Só corre. Muito, sinceridade, muito fraco. Não sei. E outra coisa, pior ainda. O Fernando Diniz insistiu de botar Douglas Costa, Marquinhos, como é que é o nome dele aqui? Nosso craque, o Arias. Ele cismou de botar esses caras junto. Gente, não dá. Lembra de Ganso e Renato Augusto? Não dá para jogar junto, certo? Pode até dar um jogo ou outro, mas não dá certo junto. Só os dois, nenhum dos dois marca. Os dois não tem condição de jogar num time com um volante só. Tem que ter 2 volantes para ajudar esses caras. Não sei que bote um 4-4-2. Mas tirando isso não dá certo. A mesma coisa é Douglas Costa com Marquinhos no mesmo time e Arias no mesmo time. Gente, não dá certo. E ainda tem John Kennedy de Cano, que foi tudo isso junto ontem. Cauã Elias, olha só como acabou o Fluminense no ataque, tá? Cauã Elias. Deixa eu tirar aqui porque entrou propaganda, pera aí. Senão não me vejo. Entrou
Caon Elias, Douglas Costa, Marquinhos, Arias e John Kennedy, tá? E ainda tem mais um ainda. Foram 6 atacantes no final. Gente, não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. O que ele fez ontem, ele bagunçou o Fluminense. E, como eu estava falando, Douglas Costa é uma decepção total. Diogo Barbosa, olha lá, 1.7. Horrível. Infelizmente, precisamos de lateral esquerdo e lateral direito. Precisamos de lateral esquerdo e lateral direito. Essa é a grande verdade do Fluminense, hein? Se quiser ganhar alguma coisa. Alexander entrou no fogo, já falei aqui. Não tem muito o que falar de Alexander, porque entrou no fogo terrível. Não tem como jogar sozinho naquele meio de campo. André, tá aí, ó, caindo cada vez mais o futebol de André, tá? O meio campo do Bahia é móvel e dificultou a sua marcação. Foi bem nos combates quando necessário. Quando foi para a zaga, ficou apagado. Isso aí. Tá acabando um garoto. Essa é a grande verdade do Fluminense hoje. Lima, tá aí, ó. Olha só, as notas estão muito ruins, gente. As notas do pessoal. Olha Lima aí, o titular absoluto de Fernando Diniz. Olha o que aconteceu com ele, tá? Nota 1. John Kennedy, 1.6. John Kennedy, gente, vou falar sobre John Kennedy. Não sei o que está acontecendo com o John Kennedy. Tá feia a coisa para John Kennedy também, gente. Toda vez que John Kennedy entra, ele toma cartão. Por isso que eu tô falando para vocês que o Fluminense está precisando de psicólogo, tá? O time de psiquiatra, o treinador de psiquiatra e o time de psicólogo. Esse garoto toda vez... Ele era para ter sido expulso. Ele deu uma cotovelada no cara. O juiz que abafou o caso. Porque o certo era cartão vermelho para John Kennedy. E a todo jogo acontece a mesma coisa. Ou ele pisa em alguém, ou ele dá cotovelada. Mas todo jogo ele toma um cartão amarelo. Tá precisando de psicólogo esse time. Ganso foi outro. Partiu para cima do cara também. Era para ter tomado o cartãozinho vermelho. Eu acho que até vermelho caía bem. Mas um amarelo era certo. O juiz também abafou o caso. Também estava descontrolado. Essa é a grande verdade. Então, gente, o único que ainda faz alguma coisa no Fluminense é esse aqui. Mas sozinho não vai dar. Uma usurinha só não faz verão. Marquinhos também não foi muito bem. Tentou algumas coisas, mas... Teve até uma bola ali que era para ele ter passado. Ele tentou chutar, tentou fazer o gol. Tentando resolver, né? Tentando ajudar. Não posso condenar o cara, que o cara não foi tão mal assim. Deram 3, mas ainda foi o que tentou correr. Tentou pelo menos. Cano fez o gol, né? Mas o Cano tem um grande problema, vou te falar. Cano não pode jogar atrás. Cano não pode recuar. Cano não sabe tocar bola. Não sabe. Ele errou ontem alguns passes. O Cano ele tem que jogar lá na frente, tá? E alguém jogar com ele para ele chutar para gol como ele fez ontem. Ele sabe fazer gol. Agora, Cano não sabe tocar. E lá atrás, quando ele tá lá atrás, é um medo danado desse cara. Isaac entrou, coitado. Tentou, jogou de lateral esquerdo. Isso é uma brincadeira. Um garotinho desse, que a função do garoto na base sempre foi atacar. Agora entra jogar de lateral esquerdo. É uma piada. Esse que? 0.7. Eu pensei que tivessem dado 7 para ele. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Tá, esse aqui é o artista do espetáculo. O gol do Fluminense nasceu numa falha da defesa do Bahia. Fora isso, a sua equipe pouco esteve presente em campo. Não levava perigo no ataque e dava muitos espaços na defesa. Noite muito ruim. Tá aí. Pelo GE, nota 3, tá? Pelo público, tá aí, galera. 0.7. Gente, quase 0. Pra mim, eu dou 0. Pra mim, eu não dou nem esse 0.7 aí, não, tá? Pra mim, avaliação de Fernando Diniz. Eu vou ter que avaliar ele. Deixa eu tentar avaliar aqui, gente. Deixa eu ver se aparece um 0 aqui. Pra mim, é isso aí. Pra mim, a nota de Fernando Diniz é essa, tá? Tem outro aqui que eu tenho que avaliar. Marquinhos não vou avaliar. Área não vou avaliar. Ganso também não vou avaliar, que eu não vi tanta coisa aqui. Esse garoto aqui precisa ser avaliado, tá? John Kennedy, pelas atitudes dele, tá muito ruim. Tem que ser avaliado essas notas. Lima, coitado. Lima, eu vou ser sincero com você, outro nervosinho também, outro era pra ter sido expulso. Uns caras que estão querendo ser expulsos. Parece que os caras, esse garoto aqui, coitado, não vou nem avaliar, mas não é culpa dele. Diogo Barbosa, coitado também, não é culpa dele, não posso culpar. Agora, esse aqui eu tenho que avaliar. Esse aqui, Douglas Costa, gente, 0. Pra mim é 0. Tá horrível, tá horrível. Manuel, também não vou avaliar, porque não adianta. Martinelli, coitado, não é culpa dele. Caon Elias também não. Esse aqui eu tenho que avaliar, tá?
Samuel Xavier, 0, na minha opinião. Então, Fábio também não teve culpa, talvez tenha sido melhor em campo. Mas essa é a realidade do Fluminense, galera. Então tá aí, ó. Diniz admite má atuação após paralisação do time. Desequilibrou. Tá muito fraco esse cara, tá? Eu falo a verdade pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu pego a coletiva dele. Aqui tá, deixa eu ver se eu abro aqui, se eu consigo pegar um pedacinho da coletiva, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Ontem o som tava horrível. Vamos ver se a gente consegue pegar agora. Boa tarde. Boa tarde todo mundo. Tá muito baixinho, não dá pra ouvir as perguntas. Entrevistas em meio de semana, geralmente é um jogador que veio aqui. Obviamente que tem a ver com a entrevista que eu dei no último clássico contra o Flamengo. Então quero iniciar pedindo desculpa. Você quer ter toda a minha equipe disponível, programadores, designers, copywriters, todos construindo a sua loja profissional do zero? E ainda com uma logo personalizada, banners e... Desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação... Calma aí, galera. Calma aí, vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui que eu acho que eu peguei a entrevista errada. Vamos ver aqui no GE, que aqui deve estar falando. Vamos pegar essa aqui, que também tá de camisa vermelha. Calma aí, tá? Um tempinho. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho, tá? Enquanto eu acho aqui. Coletiva de Fernando. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Arena Web. Vamos agora diretamente para a Arena Fonte Nova acompanhar a entrevista coletiva com o técnico do Fluminense ao vivo para vocês. Às vezes você tem até o jogador da posição, Vou pegar mas isso você aqui. prefere terminar e dentro de uma partida Muito mudar baixa. esses jogadores que já estão em campo, ou até jogadores que vêm do banco, colocando eles em outras posições. Qual a sua lógica como você pretende fazer isso? Lógico que é melhorar o time. Mas o time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time Olha melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Ai, galera. A gente teve mais jogadores Bota aqui, fora de vai tapar posição. aqui o No negócio do segundo garoto. tempo foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Nunca mexo e crio para poder piorar o time. É isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Aí, ele quer Se usar o aquilo lá jogo do foi bom, Internacional porque ganhou, senão teria sido também. Seria como um exemplo, posicionamento. gente. A gente Deu tem certo que com o tentar ajudar a Internacional. torcida a Calma aí. entender. Se o cara que de repente está criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou o Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Isso. Quando eu queria entender a sua leitura. As perguntas estão muito baixas, não dá pra ouvir direito, gente. Mas ele usou, tá vendo? A mesma resposta que ele usou pro do Internacional. Ele cisma agora de botar lá, né, as mensagens. Ele cisma de botar as mensagens, a resposta em cima do Internacional que o Fluminense foi campeão. Então ele pode fazer tudo de novo que ele fez o ano passado. Qual foi a sua leitura naquele momento? Não dá pra ouvir as E perguntas. se isso não acabou gerando uma sobrecarga em cima do lance do André, um setor que já estava pesado para o time atuar devido à qualidade do adversário também? Então, Lessa, eu vou repetir quando eu falo sobre futebol. Para mim, futebol não é ter 3 jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente no meio do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor. Era uma possibilidade a gente ganhar
pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Eu nunca vi futebol assim. Eu falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste, depois vê se a leitura é mesmo. É muito doido. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não deve que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. E a gente quer que seja o O primeiro que gol a a gente gente tá estava com uma chegando, bola mas- limpa de contra-ataque pro Lima oferecer Ai, uma cara. bola, Ele escolher tá o doido. passe, ele deu o Sério, passe, a virou um cara de contra-ataque. Fernando Diniz é cara de Foi maluco. escanteio, no Esse escanteio a cara gente tá não tirou o maluco. chute tomando gol. Os caras pirou No de segundo vez. gol, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no Pirou meio, de vez, onde meu não era amigo. para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de Aí. campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Não, não é Bahia, assim que quase funciona todas, mesmo, a não, gente você tá errou no certo. começo. Aí, se tivesse mais gente, É se verdade. tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Eu Não sou foi maluco. o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. A gente começou, a gente Cara de doido dele. tava com a bola no meio do campo pra frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo. Não é porque a gente perdeu que isso aí confere com a realidade Não, do não foi jogo. por isso não. Uma coisa de Não foi falar, porque o o Martinelli tá na zagueiro, o Martinelli zaga, não não, foi não assim. foi Os por nada erros que a disso gente fez, a não. gente cometeu Não foi erros porque hoje. você encheu o Vale time ficar de mais na saída, a atacante, gente não, errou. foi nada disso não. A maior parte dos nossos erros foi na saída. É. Se tivesse errado hoje o O gol contra o Bahia que tá Bragantino, uma merda. se tivesse talvez tivesse um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Ele Essas tenta coisas justificar acontecem, o não acontece nada. injustificável, gente. Só porque não tem o jogador da posição ali. Então, o que aconteceu foi a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. Gente, aquela situação. Erramos muito, né? Culpa é isso aí. Erramos muito no jogo contra o Bragantino. Empatamos contra o Bragantino. Erramos muito contra o Bahia. Perdemos pro Bahia. Vamos errar muito contra o Vasco, vamos perder pro Vasco. E aí erra muito contra o Colo-Colo, perde. Não, o que ele quis dizer ali, não, gente, não é isso que está acontecendo. Não é porque não tem homem de meio de campo, o Fluminense está perdendo. Não é porque gente, dá para entender isso? Não é porque o Martinelli está na zaga que nós estamos perdendo. Não é porque nós não temos o volante, um meio de campo firme que nós estamos perdendo. Gente, por causa de quê? Nós estamos perdendo porque o cara errou o passe. É só isso. O erro não é dele, tá? Gente, ó, eu vou fazer essa bagunça aqui, mas se a gente perder, o erro não é meu. Mas se a gente ganhar, eu fui o cara. E eu fui o cara, como fiz com o Internacional. É isso que ele tá dizendo, tá? O erro não foi meu. O erro foi dos jogadores que erraram o passe. Contra o Internacional, foi eu. Eu botei o John Kennedy, eu botei 4 atacantes e eu ganhei. Foi eu. Lá não foi os jogadores, lá foi eu. Aqui é isso que ele tá dizendo. Olha só o que tá acontecendo com o Fernando Diniz. Pirou de vez. Tá de brincadeira, gente. Ó, eu tô vendo que não vai ter jeito, tá? Se contra o Vasco, se a torcida não se manifestar lá agora, se isso for verdade, ótimo. Porque se não acontecer, pode esquecer, gente. Nós vamos, viu? Vou mostrar a tabela aqui, aonde nós estamos e aonde nós vamos parar de hoje para amanhã, tá? Vamos tentar continuar. O problema é que não dá para ouvir as perguntas. A gente tem que tentar entender as respostas. O Jé estava mostrando ali. Ó. Eles dobravam e triplicavam, né, a marcação. Por isso aconteceu. Acho que faltou um pouco dessa leitura do próprio time entender que tinha que jogar aberto pelos lados. Isso aconteceu mais no segundo tempo. Bem na parte final, a gente tinha que jogar mais do lado. Quase todos os contra-ataques que a gente tomou foi de passe forçado por dentro. Concordo com o que você está falando. E as chances que a gente estava levando um pouco mais de perigo era para o lado. A gente tinha que circular melhor a bola de um lado para o outro. E as jogadas provavelmente ia terminar em cruzamento. A gente ia ter a chance de fazer o gol e ia ceder contra-ataque. Gabriela, no lugar esportivo, 2 jogadores ali poupados e fizeram falta para você aqui nesse jogo, ou você achou que quem estava tentou resolver o problema? Eu acho que quem estava tentou resolver o problema. Em outras ocasiões eles estavam, a gente perdeu. É sempre bom a gente poder contar com todo mundo, mas era o certo a fazer nessa partida e a gente errou como um time, como um todo.
foi nada específico que o Felipe Melo e o Marcelo não vieram. É isso aí, galera. Acabou a entrevista, tá? Você viu que não tem jeito com o Fernando Diniz. Infelizmente, não tem jeito. Vai ser isso aí, vai ser essa história. Ele é o cara que, infelizmente, não dá, tá? Não dá. Fernando Diniz pode... Você que gosta muito de Fernando Diniz, eu acho que tá acabando o tempo dele no Fluminense, tá? Eu acho que falta pouco. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, tabela do Campeonato Brasileiro. Vou mudar de novo pra cá. Vamos ver aqui, olha aí, ó, tá? Aonde o Fluminense está agora. 14º colocado, tá? Se eu mostrar o de ontem, pelo que eu vi, não estava aqui, já caiu. Já despencou, tá? Onde o Fluminense está, 1 ponto. Aí tomou mais gol, certo? Então despencou mais um pouco. Ou seja, depois dos jogos de hoje, o Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento. Depois do jogo de hoje, dos jogos de hoje e amanhã, tá? Tem jogo hoje, tem jogo amanhã. O Fluminense só teve o jogo do Fluminense ontem. E nós estamos aqui. Nós estamos em 14º lugar. Hoje, o Fluminense, de hoje para amanhã, o Fluminense vai entrar na zona de rebaixamento. Aí, meu amigo, o Fluminense pega o Vasco. No próximo negócio, o Fluminense pega, ó, tá aqui, próximo jogo do Fluminense. O Fluminense, deixa eu ver se eu consigo sair daqui para mostrar para vocês, tá aí, ó. O Fluminense pega o Vasco sábado, 4 horas no Maracanã, e depois pega o Colo-Colo e depois sai para pegar o Corinthians. Olha o que vai acontecer com o Fluminense. O Fluminense pega, né? Vou até voltar para cá, ó. O Fluminense pega o Vasco agora, sábado no Maracanã. Torcida não vai, vou ser bem sério para vocês. Torcida não está indo. E agora contra o Vasco vai encher. O Vasco vai encher. Não é mando de campo do Vasco, é nosso. Mas você pode ter certeza, vai muito pouca gente do Fluminense Maracanã. Porque ninguém mais está querendo ver esse time bagunçado do jeito que tá. Torcida do Fluminense vai quando o time tá bem. O time tá mal, pode ter certeza que o torcida não vai. Aí vai, pega o Colo-Colo fora e depois pega o Corinthians fora. Com esse futebol que o Fluminense está jogando, o Fluminense já entra na zona de rebaixamento agora, hoje, tá? Hoje é para amanhã. Já vai cair bastante. Se a maioria der o resultado que está previsto para dar, o Fluminense já entra na zona de rebaixamento. E aí contra o Vasco se afunda mais ainda, tá? E aí vai pegar o Corinthians fora, se afunda mais ainda. Gente, garanto para vocês, se ele não botar zagueiro, se ele não voltar com o Martinelli para o meio de campo com o André, se ele não começar a fazer o feijão com arroz que todo treinador faz, tá? Esse dinizismo dele, essas coisas dele que ele fazia, continua com o toque de bola, toca a bola, vai para frente como fez ontem no início do jogo. Mas, gente, jogar do jeito que ele tá jogando, com 100 zagueiro, tá? Uma zaga desprotegida, que abandonou, acabou com os nossos zagueiros. André e Martinelli, que jogam muito bem no meio de campo. Se ele não voltar com o nosso time normal, Diniz vai cair contra o Corinthians. Eu acho que o Diniz cai contra o Corinthians, você serve você. Entendeu? Porque ele vai ter que ganhar do Colo-Colo fora, desse jeito, do jeito que tá, não ganha. Fluminense não ganha mais. Jogo fora, a gente Fluminense não ganha. Fluminense não ganha jogo fora. E aí tem o Vasco em casa. Vai ser duro demais ganhar do Vasco, tá? Aí o Fluminense não ganha mais clássico. Vamos pela lógica. Fluminense não ganha mais clássico. Se não ganha mais clássico, não vai ganhar do Vasco. Fluminense não ganha fora. Aí tem Colo-Colo fora e Corinthians fora. Se você for pela lógica que está acontecendo com o Fluminense, com o Fernando Diniz, não joga fora. Ganhou do Bahia, tá? Começou ganhando de 1-0 e perdeu o jogo. Não ganha mais fora. Se você pegar a estimativa do Fluminense, o Fluminense não ganha fora, não ganha clássico. Porra, qual é a lógica? Ou seja, se continuar com esse futebol que ele está fazendo, com esse jeito de jogo do Fluminense, um abraço para o Fernando Diniz. Eu acho que ele cai contra o Corinthians, tá? Independente de ser eliminado da Libertadores, a pressão vai ser tão grande. A pressão vai ser tão grande em cima desse presidente, porque, gente, em qualquer outro clube, Fernando Diniz já teria sido demitido, tá? Por essas derrotas todas que tem vindo acontecendo com o Fluminense. Ah, mas foi campeão do negócio. Ué, isso aí é critério? Quantos treinadores já foram campeões e foram mandados embora? Então, o Fluminense, o Diniz só não é demitido hoje porque esse presidente segura a onda dele.
Mas o presidente não manda no Fluminense não, gente. A torcida, os caras que estão lá dentro do Fluminense, tá? Os conselheiros, essa turma, juntando todo mundo contra o Fernando Diniz, ele vai acabar dançando. Talvez, gente, ó, passou pela minha cabeça ontem, talvez Diniz queira isso. Porque não é possível. Eu acho que ele tá querendo ser mandado embora. Ele já ganhou 2 títulos, ele quer descansar, ele tem 2 anos de contrato, ele põe uma bolada e fica tranquilo. Não acho que isso não é uma coisa absurda, tá? Diniz querer ser mandado embora. Isso pode estar acontecendo, porque o que ele está fazendo só pode ser coisa de quem está querendo ser mandado embora. Ou então é doido. Dos dois, um. Ou ele pirou de vez, ou ele quer ser mandado embora. Porque o cara não vai ficar insistindo nos erros desses contra todo mundo, contra todos e contra todo mundo. Até contra quem gostava dele, que hoje já não está mais gostando. Você vê aí nos YouTube, nos canais da rapaziada, todo mundo pedindo a cabeça do Fernando Diniz, chamando ele de louco, chamando de... Todo mundo. Vamos botar na real, 90%. Quando 50% era a favor dele, 50% era contra. Hoje 90% está contra o Fernando Diniz. Ainda tem uns 10% ainda que você tem que aturar umas besteirinhas daqui, umas besteirinhas dali. Tá? Ainda tem 10% que ainda está aceitando ele ainda. Mas 90% já quer a cabeça de Fernando Diniz. Então, gente, ou ele é doido, ou ele está querendo ser mandado embora. Dos dois, um. Aquela história que eu falei. O time tá desnorteado. André, lembra de André na televisão? Foi dar entrevista. Vocês só ficam falando, vocês não falam do título. Estão todo mundo sentado na porcaria do título da Libertadores e da Recopa. Tá? E aí, Ganso empurrando os outros, querendo ser expulso. John Kennedy entra, dá cotovelada nos outros, pisa no joelho. Tá todo mundo. Diogo Barbosa outro dia também deu uma mãozada no peito do cara. Então tem acontecido isso com os jogadores do Fluminense. Ganso descontrolado ontem. Douglas Costa também descontrolado. Então o que está acontecendo no Fluminense? O Fluminense está preparando. O time do Fluminense está precisando de psicólogo. Só que esse psicólogo não é Diniz, tá? Diniz está precisando de psiquiatra. Essa é a grande verdade do Fluminense hoje. Diniz, ou você muda hoje, chega lá, pensa, repensa, chama todo mundo amanhã, gente. Meu zagueiro, vem meu zagueiro, quem tá preparado? Bota o zagueiro para jogar. Acabou esse negócio de volante, tá? Agora volante é volante mesmo. Nada de encher o time de atacante. Tá mal, sai. Ô Ganso, se você tiver mal, você vai sair. Ô Douglas Costa, se você tiver... Então, organiza o time. Você tem vários atacantes, você tem vários meios de campo, você tem vários zagueiros. 2 laterais para cada lado, apesar de eu não gostar de alguma coisa ou outra. Mas tem, tá? É hora de fazer o seguinte. Ontem o time entrou melhor sem Marcelo e sem Felipe Melo. Mantém isso. Marcelo entra de vez em quando no meio de campo. Felipe Melo segura um banquinho aqui. Porque não adianta o cara jogar, entrar e saber que já vai sair. É menos uma substituição que está acontecendo. É hora ele tomar decisão. Ou ele toma a decisão agora, ou acabou a era de Diniz no Fluminense. Essa é a verdade. Não esquece não, galera. Tá aí, não esquece, dá aquela moral. Dá o like, se inscreve no canal, comente. E aí, você quer a saída de Fernando Diniz ou ainda tem que dar mais um tempinho para ele? Não esquece não, manda aquele live pix, dinheirinho para papai para ajudar o canal, valeu? Tamo junto aí, galera. Um abraço.